Desenvolveremos a seguir os 4 balanços de massas que foram selecionados no vídeo anterior, são os balanços de ferro, silício, cálcio, magnésio, acrescentados da restrição estratégica. Em todos os equacionamentos, a equação geral vai ser de igualar as entradas de cada um dos elementos às saídas. Procuraremos identificar as entradas em qual matéria-prima que vai fornecer os diferentes tipos de elementos e equacionar então as entradas, as saídas. As saídas vão ser baseadas nas análises dos produtos cujas massas já estão especificadas, o mesmo acontecendo para a massa de cinza presente no coque. Então, a equação que vai representar o balanço de massa do ferro está especificada aqui. Novamente, o balanço está sendo todo ele desenvolvido em termos de números de mols. Essa equação geral indica que a soma dos números de mols do ferro contido em cada uma das matérias-primas vai ser igual ao número de mols de ferro contido nos diferentes produtos. Equações análogas a essas serão válidas para os outros elementos, para o silício, para o cálcio e para o magnésio. Equacionando, então, as entradas de ferro, nós temos, usando a simbologia que foi definida anteriormente, massa de sinter em quilograma, vezes 1000 para transformá-lo em grama, teor de ferro contido no sinter dividido por 100. Até agora, essa parcela vai nos dar a massa de ferro contida no sinter, dividido pelo peso atômico do ferro, nós teremos o número de mols de ferro contido no sinter. De forma absolutamente análoga, nós podemos calcular as entradas de ferro nas outras matérias-primas. Aqui é do minério de ferro, do calcário, da dolomita, do quartzo, aqui vem nas cinzas do coque, e as saídas no gusa, na escória e no pó do coletor. Todos esses equacionamentos são desenvolvidos de uma maneira análoga, onde o 1000 aqui é a conversão de massa em quilograma para grama, o teor do elemento, no caso do ferro, em cada uma das matérias-primas, e o seu respectivo peso atômico. Substituindo, então, os valores que constam aqui nas análises químicas, nós podemos, então, colocar os valores nas diferentes parcelas que compõem a equação e desenvolver agora em forma numérica a equação do balanço de massa para o ferro. A equação final obtida está indicada aqui. Nós vemos que é uma equação linear, onde temos as massas das diferentes matérias-primas como as incógnitas. Do lado direito da equação, nós temos as parcelas referentes à saída no gusa, na escória e no pó do coletor. Nesse caso, como a cinza não contém ferro, esse valor aqui é zero. Caso fosse um valor diferente de zero, ele viria para o lado direito, subtraindo desse valor das respectivas saídas de ferro. Para o caso do balanço de silício, o equacionamento é perfeitamente análogo ao que foi feito anteriormente. O cuidado que temos que ter é que, nesse caso, no caso das matérias-primas, o que é fornecido é o teor em sílica, e no caso aqui do pó coletor também, mas no caso do gusa, o que é fornecido é o teor em silício. Então, na hora de determinar os números de mols, nós temos que prestar atenção a essa diferença, porque nas matérias-primas nós utilizaremos o peso molecular da sílica e lembraremos que cada mol de sílica contém um mol de silício. Então, no caso de todas as matérias-primas, o cálculo do número de mols é feito utilizando o peso molecular da sílica, o mesmo acontecendo para o silício que está contido na escória e no pó, mas no caso do silício que está contido no gusa, utilizaremos o peso atômico do silício. A questão apresentada das equações para a avaliação das entradas de silício nas diferentes matérias-primas e para as saídas. Observe que no caso das matérias-primas, o número de mols de silício está sendo calculado empregando o peso molecular da sílica, uma vez que os teores nas matérias-primas são deste composto. No caso do ferro gusa, o teor especificado no gusa é teor de silício elementar, e aí se utiliza o peso atômico do silício. Substituindo os teores de sílica contidos nas matérias-primas, o seu respectivo peso molecular, nós podemos então ter essa sequência de parcelas compondo as entradas e as saídas de silício e, finalmente, fazer as avaliações numéricas para obter a equação linear representando o princípio de conservação do silício.
A equação final está apresentada aqui, mais uma vez é uma equação na forma linear. Nesse caso, a gente vê que há uma parcela de entrada de sílica e de silício contido aqui na cinza do coque. Esse valor foi incorporado ao lado direito da equação com o sinal negativo. E aí temos a equação final para o balanço de massa do silício, parcela que vem do sinter, do minério de ferro, do calcário, da dolomita, do quartzo, e a saída representando a diferença entre o que vem no gusa, na escória e no pó do coletor, menos o que foi introduzido através da cinza do coque. Princípio de conservação para o cálcio, especificado através dessa equação, que é comum a todos os casos dos elementos anteriores. Mais uma vez, a listagem de todas as possíveis entradas e saídas de cálcio, lembrando que, nesse caso, tem cálcio apenas na forma de CaO na entrada, e na saída o cálcio que entra no alto forno ele é completamente incorporado à escória, não há nenhuma redução do óxido de cálcio formando cálcio que vai para o ferro gusa. Então podemos equacionar todas as entradas e saídas utilizando o peso molecular do CaO, que é a forma que foi analisada aqui nas matérias-primas. Aqui são apresentadas as equações das diferentes parcelas, de forma absolutamente análoga ao que foi feito para o caso do ferro e do silício. Substituindo então os valores, 8,21 aqui seria o teor de CaO presente no sinter, calculado em função da massa de sinter, 56,08 é o peso molecular do CaO. Então, através desses valores, das diferentes parcelas, podem ser desenvolvidos os cálculos para obter a equação linear que vai representar o princípio de conservação de massa para o cálcio. O resultado destes cálculos está apresentado aqui, a parcela correspondente ao sinter, minério de ferro, calcário, dolomita, quartzo. Essa parcela corresponde às cinzas do coque. Não tem nada de cálcio presente no ferro gusa, como podemos observar aqui na análise. Todo o cálcio que é enfornado na forma de CaO vai integralmente para a escória. Então, a saída na escória está representada por essa parcela, e a que vai no pó do coletor é essa parcela que está aqui. Fazendo os devidos arranjos, nós obtemos a equação final representando o princípio de conservação de massa para o cálcio, mais uma vez através de uma equação linear. O último balanço de massa necessário é para o magnésio, equacionado de maneira absolutamente análoga aos casos anteriores. Mais uma vez, o magnésio é introduzido no forno, essencialmente na forma de óxido de magnésio, e ele sai do alto forno também na escória, no pó do coletor, na forma de óxido. De forma semelhante ao que aconteceu com o cálcio, todo o MgO é incorporado na escória. Não há nenhuma redução do magnésio no interior do alto forno. O equacionamento das diferentes parcelas que compõem o balanço de massa do magnésio estão apresentados aqui, mais uma vez de maneira absolutamente análoga ao que foi feito para os elementos anteriores. Substituindo então os valores com as respectivas análises químicas e os pesos moleculares, no caso o peso molecular do MgO é 40,32, nós podemos então proceder aos cálculos para obter a equação linear que vai representar a conservação de massa para o magnésio. A equação obtida está representada aqui, considerando o sinter, minério de ferro, calcário, dolomita, quartzo e a parcela associada à diferença, o que sai na escória e no pó do coletor da parcela que é introduzida através das cinzas do coque. As quatro equações dos balanços de massa, ferro, silício, cálcio e magnésio, nós juntamos a restrição estratégica que é especificada em função das proporções de sinter e minério de ferro. Essa equação pode ser reescrita de uma maneira semelhante às dos balanços de massa, onde aqui esse coeficiente 1 é multiplicado pela massa de sinter, menos 3 a massa de minério de ferro. Isso vem exatamente de algebrismo aqui com essa restrição estratégica, e nessa equação não existe contribuição das massas das demais matérias-primas. Nós observamos que é obtido um sistema de equações lineares de 5 por 5 e foi utilizada uma planilha do Excel. O Excel tem duas funções que permitem a gente fazer a determinação da matriz inversa e, posteriormente, conhecendo a matriz inversa
e o vetor dos coeficientes, resolver esse sistema de equações e determinar as massas das diferentes matérias-primas. O resultado obtido, então, está especificado aqui. A massa de sinter para cada tonelada de ferro gusa de 1.195 kg aproximadamente, a massa de minério de ferro 398,3, calcário 58,4, dolomita 1,9 e quartzo 24,6. É extremamente interessante que quem estiver acompanhando aqui essa série de vídeos desenvolva uma planilha eletrônica do Excel que possa automatizar esses cálculos, o que permitirá, por exemplo, desenvolver diferentes simulações, inclusive determinar a massa mínima de escória que pode ser produzida, considerando as especificações de matérias-primas e de produtos.